Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Nós tratamos do verso 16 ao 21 pela manhã. E agora verso 22 em diante, que diz assim, veja bem aí, se não achou, pode olhar no telão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém, queridos? Esta é a palavra de Deus, poderosa de Deus. Nós estamos conversando sobre obras da carne versus fruto do Espírito. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a região da Galácia, para aquelas igrejas, e esta carta é uma carta, podemos chamar de magna, sobre a liberdade cristã. A liberdade que nos toma pela mão e nos conduz à prática do amor. De manhã nós começamos a conversar sobre a questão dos limites da liberdade cristã, que haviam posicionamentos extremos, de um lado legalismo e de um outro licenciosidade. De um lado privação da liberdade e do outro extremo libertinagem, isto é, libera geral. Então, Paulo fala o seguinte: nós precisamos crucificar a carne, isto é, a nossa natureza humana. E tratamos disso pela manhã, e vimos 4 grupos de pecados: pecados sexuais, a prostituição, a impureza sexual, né? Isto é, imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem ou lascívia, pecados religiosos, idolatria e feitiçaria, pecados sociais, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facções e inveja, e pecados mais pessoais, bebedeiras e glutonaria. Qual a solução que o apóstolo Paulo apresenta? Simples, ele é categórico. Ele diz assim: primeiro, crucificar a carne, os desejos carnais, da natureza humana, crucificar, sem piedade, crucifica, e viver pelo Espírito. De um lado você crucifica a carne, de outro lado você vai viver pelo Espírito. É isso que Paulo diz aqui nesse capítulo, tá? E aí, queridos, vamos chegar aqui agora sobre produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está em contraste, carne com Espírito. Obras da carne, fruto do Espírito, tá? Então, as obras da carne são manifestas naturalmente pelos não cristãos, ok? Obras da carne são manifestas naturalmente, manifestações
naturais daqueles que não são cristãos. E obras, né, e fruto do Espírito, você já sabe, é aquela pessoa que foi selada pelo Espírito Santo. E essa manifestação acontece na vida do crente, que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo tem, que foi selado, remido por Jesus. Então nós conversamos sobre isso pela manhã, tratamos dessa questão. Agora, sobre o fruto do Espírito, vamos rapidamente comentar algumas coisas. Primeiro, o fruto do Espírito é produzido pelo próprio Espírito. 22 e 23, mais uma vez, veja lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meu irmão, minha irmã, o fruto do Espírito só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Ele não pode ser simulado, ele não pode ser criado artificialmente. Só um cristão verdadeiro, e eu estou enfatizando verdadeiro, produz o fruto do Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo selado na sua vida, como selo, marca, produz o fruto do Espírito Santo. Não é obra humana, não é esforço humano. A pessoa pode até fazer alguma coisa semelhante pelo esforço humano, pelo seu temperamento, mas não é fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo tem uma origem sobrenatural. Não vem do homem, da natureza humana, vem de Deus, é algo espiritual. E se você observar esse fruto do Espírito, ele está traduzindo exatamente o caráter de Cristo. Quem tem o Espírito Santo e produz o fruto do Espírito Santo, ele vai se assemelhar a Jesus. Porque esse é o grande propósito de Deus, nos fazer semelhantes a Jesus, a imagem de Jesus, mas só pelo poder do Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito Santo começa aonde, irmãos? Na conversão. Até antes da conversão, né? A obra do Espírito Santo vai, né? Mas quando a pessoa é selada pelo Espírito Santo? Na sua conversão. Na verdadeira. Quando a pessoa nasce de novo para uma nova vida. Nasce de novo. Ela passa a ter outra natureza. Ela tem a natural, né, vamos dizer assim, herdada pelos pais, mas ela passa a ter a natureza divina. Natureza divina. Fruto do Espírito Santo, essa pessoa vai produzir. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus vai produzir na vida desta pessoa. E como nós falamos de manhã, obras da carne está no plural, e fruto do Espírito está no singular. Um fruto, né? Isso aí, quem participa da escola dominical estuda bem isso, né, irmãos? É um fruto. É como se fosse você pega aquela tangerina gostosa, agora está em falta, né? Que eu gosto muito de tangerina, você também, né? Quando você descasca a tangerina, você vai ter os gomos. Quer dizer, é uma tangerina ou laranja
com vários gomos. Então, é um fruto que se expressa de diversas formas. Olha só, irmãos, a grande questão nossa é a seguinte: eu não posso ter algumas qualidades e outras não. Agora pegou, hein? Se eu tenho fruto do Espírito Santo na minha vida, eu tenho todas estas qualidades. Independentemente do temperamento da pessoa, da bondade da pessoa, ou da ruindade, né? Independentemente. Ou nós temos ou não temos. Queridos, eu entendo que existe um processo, que você sabe muito bem, chamado santificação. Regeneração, santificação e glorificação, né? Isso aí é glorificação na volta de Jesus. Conversão, Deus nos libertou da condenação do pecado. Santificação, Deus nos libertou do poder do pecado. Com essa cola toda, então, meu irmão, né? Do poder do pecado. E na glorificação, somente na glorificação, nós vamos ser libertos do quê? Da presença do pecado. E aí não haverá mais pecado. Mas até lá, irmãos, o pecado está no nosso lado. Eu tenho uma natureza humana, você também. E nós vimos de manhã que há uma guerra dentro de nós. Queridos, então eu entendo que, a partir da conversão, Deus vai trabalhando na nossa vida. Então, na conversão, automaticamente a pessoa não vai demonstrar esse fruto na sua totalidade, porque o Espírito Santo de Deus está o quê? Trabalhando na nossa vida. Mas, irmãos, o que nós vimos de manhã é o seguinte: que não há nenhuma possibilidade de uma pessoa crente, convertida de verdade, permanecer no pecado. Não há. Porque está dentro de nós o quê? Permanece em nós o quê? A semente divina. Então, nenhum cristão verdadeiro permanece no pecado. O pecado não se torna habitual. E há uma grande diferença. Eu estou repetindo alguma coisa de manhã. Há uma grande diferença, irmão, em você tropeçar, cair, e você manter. É questão do caráter da pessoa. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Abraão mentiu? Mas o caráter de Abraão era de mentiroso? Você percebe a diferença que eu quero fazer? Da pessoa que permanece, torna o pecado habitual.
Vamos ver, vamos lá. 3 áreas dessas virtudes do fruto do Espírito. Veja aí, deixa a Bíblia aberta aí, por favor, irmão. Virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Amor. E é interessante como o fruto do Espírito, né, começa aqui por amor. Amor. Que começa pelo nosso amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e todos. Amar de verdade. Depois, alegria. Alegria que vem de Deus, que independe das circunstâncias. É, acima de tudo, alegria no Senhor. Paz. Paz com Deus e paz de Deus, que não significa ausência de problemas, de dificuldades e tempestades. Mesmo enfrentando todo tipo de dificuldade e de adversidade, essa paz habita em nós. Não sai. Mesmo em momentos de tristeza, mas essa alegria e essa paz, acima de tudo, estão no Senhor. Aí, virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. Longanimidade, que esse palavrão, né? Essa palavra grande, longanimidade, é o nosso ânimo espichado ao máximo. Ser longânimo é uma paciência para suportar até injúrias. Eu disse no início aqui que essas qualidades aqui, essas virtudes, são de Jesus. O fruto do Espírito vai reproduzir a vida de Jesus em nós, pelo fruto do Espírito Santo. Jesus foi longânimo? Foi. Mesmo quando teve que pegar o chicote, não é? Com os vendilhões do templo, profanadores do templo. Foi muito longânimo. E quando a Bíblia fala da volta de Jesus, diz que ele está sendo longânimo. Será que está faltando alguém no livro da vida? Está faltando alguém? O nome de alguém da sua família, amigo, conhecido? E Deus tem sido longânimo até na volta de Jesus. Benignidade é a pessoa amável, gentil. Bondade é aquela pessoa que está pronta para socorrer, ajudar, estender a mão a outros. Virtudes ligadas ao nosso relacionamento com nós mesmos. Olha, aí vem o quê? Fidelidade, fé, confiança, lealdade, firmeza. A fidelidade de Deus deve nos levar a sermos fiéis. Ser fiel a Deus. Você é fiel à palavra de Deus. Você é fiel à sua esposa, ao seu marido, até em pensamento, estando perto ou longe. Você é fiel. Você tem olhos só para sua esposa?
ou para o seu marido? Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil. Quem disse que é fácil? Fidelidade. Fidelidade. Ah, quantos irmãos infiéis a Deus na mordomia. E aí a gente pergunta, tem o fruto do Espírito? Ah, eu tenho uma parte, não tenho outra. Isso é complicado, hein? Quando mexe no bolso, irmãos, é um problema sério. Por que Jesus, em todos os seus ensinos e parábolas, ele enfatizou isso, irmãos? Enfatizou. Foi o assunto que Jesus mais tratou. Por quê? Porque existe um coração preso ao dinheiro. Porque existe amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Mansidão. Pessoa mansa, ela não se irrita com facilidade. Mansidão, pessoa dócil. E domínio próprio. Ah, meu Deus do céu, para que tem isso aqui? Autocontrole, temperança, sobre tudo na vida. Como nós precisamos ter temperança, autocontrole, domínio próprio. Por exemplo, eu falei de manhã nosso maior problema de ficar muito forte é a boca. Perdemos o controle, comemos demais. Nem pensar em fazer jejum. Mas eu gosto de dizer, irmãos, que às vezes nós preferimos acreditar nas coisas que a Bíblia fala quando a ciência prova. A ciência está dizendo que a fé é importante, que orar é importante, que fazer jejum é importante. Ah, mas tudo isso a Bíblia já falou, Mas às vezes a gente não conhece a palavra de Deus. Autocontrole. Você sabe qual é um dos maiores problemas dos casais? Você pesquisa a origem dos maiores problemas dos casais? É vida sexual e administração do dinheiro. Falta de controle. Gastar mais do que recebe. Como é que eu posso gastar mais do que recebo? Aí entra no cartão de crédito, entra não sei o quê, na mão amiga aí, um monte de nomes aí para usurpar nosso dinheiro. E aí a pessoa vai para a agiota, vai no desespero, é um problema. Autocontrole. Meu irmão, você não pode comprar, não compre. Cuidado. Eu vou, daqui a uns dias, eu vou falar dos princípios bíblicos para uma vida financeira vitoriosa. Princípios bíblicos. O que a Bíblia diz? A gente vai falar sobre isso. Domínio próprio. Sabe o que é isso aqui? Dominar a língua. Tiago usa um termo forte, fala de cabresto,
freio que se põe nos cavalos. Mas às vezes a gente não domina a língua. Tem um monte de igreja aí querendo falar língua estranha. Devia estar preocupado em dominar a língua. A língua que tem, que é grande, eu acho que não vai entrar nem no céu, de tão grande que é. Vai ficar para o lado de fora. Nós precisamos dominar nossa língua, parar de fazer fofoca da vida dos outros. Mas tem até revista especializada, né? Tem nos programas aí, fofoca. Gospel, Fuxico Gospel, não é isso? O nome? Quem sabe aí? Pode falar, não precisa ter vergonha não. Glória a Deus, meu irmão. Tem um monte de fuxico gospel, irmãos, que a gente quer ver a desgraça dos outros, e aí a tristeza é que as pessoas jogam no ventilador, coisas que deveriam ser tratadas pelo casal, pela igreja local, e aí a coisa, e aí com aumento, com invenção, perde o controle, irmãos, perde o controle. Tudo por quê? A língua. Não tem domínio na língua, irmãos. Vida sexual, a pessoa não tem controle, autocontrole, domínio próprio. E aí, o que acontece? Se começa a se enveredar aonde? Na pornografia. Irmãos, há muitos crentes com esse vício, e há líderes religiosos, pastores. Eu falei aqui há algum tempo, já tem um tempinho, como é que se chama, um site, né, de encontros nos Estados Unidos, um site de encontros de pessoas casadas, isto é, de infidelidade. Só iam pessoas casadas, mas não era com o marido nem com a esposa. Irmãos, um hacker conseguiu acessar as informações, os cartões de crédito, os nomes. E qual foi a surpresa? Vários líderes religiosos. Tristeza, irmãos. Tristeza. Lá em Manaus, uma senhora estava numa ponte para cometer suicídio. Uma mulher desesperada. E aí, pessoas, enfim, aquela confusão, trânsito parado e tal, e um pastor, ele sentiu aquele toque de Deus para ir falar com essa mulher. Ele conseguiu, né? E aí não podia chegar perto, né? Havia um isolamento e profissionais ali e tal, enfim. E ele começou a orar pela mulher de longe e chamou a atenção da mulher. E a mulher olhou para ele, assim, em destaque, não é assim, né, mente brilhante, não, destaque, não foi por causa disso não, tá, irmão? Mas é por causa da oração. E aí, ela o chamou para ele se aproximar dela. E ele
conseguiu, chegou perto dela, orando com ela, conversando com ela, e ela se acalmou, e ela desistiu. E aí, o que ela contou, irmãos? Que estava desesperada, porque seu marido, bispo, ela era pastora, o seu marido, bispo da sua denominação, não vou falar o nome, atraiu com um homem. A mulher entrou em parafuso. Irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil da igreja evangélica, muito difícil. É bem possível que o fim esteja próximo, a volta de Jesus. Evangelho falsificado, líderes religiosos abrindo mão da palavra, querendo mudar a palavra de Deus para se ajustar a essa realidade. Eu até não falo o nome, essa realidade triste que nós estamos vivendo em relação ao comportamento sexual das pessoas. Para abraçar igreja inclusiva. Que igreja inclusiva é isso? Aceitar o pecado dentro da igreja? Isso é igreja inclusiva? Eu entendo que igreja inclusiva é outra coisa, e você também. Está faltando autocontrole, irmãos. Autocontrole, temperança. Crente que vive embriagado. O que tem? O que tem? É sempre o que tem, nada a ver. Autocontrole, temperança. Eu já coloquei aqui, mais de uma vez, que no meu entendimento, para minha vida, é abstinência completa. Para minha vida. Para não dizer que não tem nada de álcool, eu tomo sorvete, passas a rum, e aquele bombonzinho recheado com a cereja, que bombonzinho gostoso, né? Mas eu tomei essa decisão, já falei aqui, já contei várias vezes, tomei a minha decisão no domingo, no sábado seguinte na festa, eu tomei a decisão de nunca mais colocar álcool na minha boca. Agora, tem vários entendimentos, e eu respeito, de autocontrole, de temperança, enfim. Aqui, olha, a Bíblia diz que tem que ter domínio próprio, queridos, em todas as áreas, Muito bem, contra essas coisas não há lei. Qual a função da lei? Controlar, restringir, impedir, mas essas coisas são maravilhosas, não precisa de restrição, limitação, são virtudes. Então, contra essas coisas, não tem lei, que são virtudes maravilhosas. Segundo destaque que eu faço aqui, irmãos, é que o fruto do Espírito nos faz andar em Espírito. Verso 25, veja aí. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ser guiado pelo Espírito, irmãos, está na voz passiva, é uma ação do Espírito Santo. Andar no Espírito está na voz ativa, é uma ação que começa em nós, uma atitude nossa.
Tá, queridos? Se o Espírito Santo habita em nós, se o Espírito Santo então produz o fruto do Espírito, então nós vamos andar no Espírito. Mais uma vez, contraste, obras da carne e fruto do Espírito. Então, a ideia de andar é ação. É a minha decisão. Andar com Deus. Ativo nas coisas de Deus, no reino de Deus. Tudo que envolve a minha vida precisa ser pautado, baseado, guiado pelo Espírito Santo. Então, e o que isso quer dizer? Que lá no seu trabalho, você precisa andar no Espírito. Lá na sua loja, na sua banca de jornal, lá na sua oficina, enfim, você precisa andar no Espírito. Isso quer dizer que lá no seu lazer, você precisa andar no Espírito. Lá nos seus estudos, na sua faculdade, você precisa andar no Espírito. Lá na sua academia, pastor, você precisa andar no Espírito. Irmãos, precisamos rever algumas coisas. Lá no seu namoro, você precisa andar no Espírito. Você precisa aprender a dizer não. Isso não. Aí não. Me respeita. Eu te amo, mas me respeita. Coragem. Coragem. Para agradar a Deus primeiramente. Lá no seu casamento, no seu relacionamento, você precisa andar no Espírito. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata o seu marido? Como é que você trata os seus filhos? Como é que você se relaciona com seus pais? Ah, irmãos, falar é fácil, né? Falar é fácil. Lembra daquela... queria terminar mais cedo hoje, né? O pastor estava pregando e tinham duas irmãs assim no primeiro banco, duas jovens senhoras. E ele está falando sobre o marido tem que amar, o marido tem que tratar a mulher assim, ele tem que ter iniciativa, ele tem que ser o líder, ele tem que ser o líder espiritual, o cabelo, tá. Aí uma chegou para a outra e falou assim: eu queria que este homem fosse meu marido. A outra disse: o quê? Queria. Mas ele é o seu marido. Aí ela disse: não este homem que ele está falando. Como é que é dentro da sua casa? Você anda no Espírito? Quando você está viajando, nas conversas, nos relacionamentos com outras pessoas, com o sexo oposto, como é que é? Você fica gostando de certas piadinhas? Você fica cheio de orgulho, certos elogios que você recebe dos outros? Ou você corta? Tem gente que na igreja fica olhando a mulher dos outros. Fica olhando para as adolescentes. Isso é carnalidade, irmãos. Isso é viver na carne.
Como é que é o seu computador, o seu celular? Como é que é? É aberto? Todo mundo pode ver o que acontece ali? Suas mensagens? O que você acessa? Pode ver? Em todo o meu viver, eu preciso andar no Espírito. Em todo o meu viver. Obras da carne, da natureza humana, não podem fazer parte da minha vida. Eu tenho que crucificar. Então, meu irmão, minha irmã, não há lugar para mentira na minha vida. Não há lugar para mentira. Não há lugar para desonestidade. Não há lugar para palavras obscenas, palavrões, xingamentos. Não há lugar para imoralidade, para infidelidade, adultério. Não há lugar para vícios. Não há lugar para pornografia, idolatria, hipocrisia, orgulho. E aí, a lista é grande. Não há lugar. Nós precisamos crucificar essas coisas. Isso não pode fazer parte mais da nossa vida. Paulo fala de mortificar, crucificar. Tem que ser abolidas. E é interessante, irmãos, que do grego clássico, a palavra andar no Espírito é marchar em ordem de batalha. Preste atenção, é um termo militar. Marchar em ordem de batalha. Esse andar, isso quer dizer o quê, irmãos? Que é uma batalha feroz que acontece dentro de nós, para andarmos no Espírito. E o verso 17, veja aí, por favor. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, só no Espírito, na dependência de Deus, é que nós vamos vencer essa batalha. Não tem jeito. Correndo aqui para o terceiro ponto. O fruto do Espírito nos faz viver em comunhão com os irmãos. É a terceira ideia aqui que Paulo coloca para nós. Verso 26, veja lá, por favor. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo está falando de convivência entre irmãos. Ele cita orgulho e inveja, que são obras da carne e não fruto do Espírito. Coisas que fazem o quê? Separação dos irmãos. E não há comunhão. Volta ao verso 14 e 15, por favor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenha cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Perceba aqui, irmãos. Olha como os termos que Paulo usa para relacionamento daqueles irmãos. Vocês ficam se mordendo e se devorando. Isso é normal para animais selvagens. Se mordendo e se devorando. E acontece isso nas igrejas? Estava acontecendo lá na Galácia, queridos. Mas aqui na igreja central não sei. Como é que você trata seu irmão? Como é que você enxerga seu irmão? Como é que é a comunhão? Quando nós agimos na carne,
não há comunhão. Quando nós damos vazão à carne, não há comunhão. Irmãos, essa é uma das estratégias do diabo, queridos. Separação, dividir a igreja, desunir os irmãos. Volta rapidamente, Mateus, não precisa abrir não, dá para colocar aí, irmão? Mateus 12, 25, Jesus disse: mas Jesus, sabendo do que eles pensavam, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Olha os termos. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, vai cair, vai desmoronar, quando nós lutamos uns contra os outros. Dentro de uma família, irmãos, precisa haver paz, amor, harmonia, fruto do Espírito Santo. Dentro de uma igreja, precisa haver paz, amor e harmonia, comunhão, não fofoca, não maledicência, não coisas que separam uns dos outros. Porque essas são qualidades carnais, são obras da carne, mesmo sendo diferentes. Nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, mas se vivermos no Espírito, haverá comunhão. E eu gosto sempre de ilustrar ali aquelas notas diferentes, né? Mas quando alguém toca, né? Ah, que harmonia, irmãos, mesmo cada uma sendo diferente da outra. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos, na igreja de Jesus. Olha a descrição de Atos, a comunhão da igreja de Atos dos Apóstolos. Que comunhão, que as pessoas viam de longe o amor que havia entre eles. Olha como eles se amam, estão prontos a abrir mão das suas coisas e morrerem uns pelos outros. Amor, testemunho. Ah, irmãos, como isso é importante. Que Deus nos ajude, queridos, para que o fruto do Espírito seja produzido na minha e na sua vida. Amém, queridos? Não obras da carne, mas o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é produzido pelo próprio Espírito, nos faz andar no Espírito e nos faz ter comunhão uns com os outros. Que o Senhor nos ajude a cada um negar-se a si mesmo e procurar fazer com que a imagem de Jesus seja vista na nossa vida, para a glória de Deus. Amém?